Olá, prefeitos e prefeitas, nós estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje para falar sobre um assunto que nós consideramos muito importante, que é o problema da saúde mental. Aliás, o próprio Ministério da Saúde criou o Janeiro Branco para chamar a atenção das autoridades, da população para a gravidade do problema. Só para terem uma noção, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é hoje o país com o maior índice de ansiedade do mundo e o quinto colocado em depressão. Aliás, a depressão é considerada o grande mal aí, do século XXI. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Fabiane Leão. Ela é pós-graduada em homeopatia e também em psiquiatria. Muito obrigado pela participação aqui, viu, doutora? E uma curiosidade, por que o Brasil tem essa colocação assim, de tanto um índice tão elevado, na opinião da senhora? Se é que existe, né? Pode-se especificar alguma causa? Olha, uma causa específica em si, em estudos, não tem muito. A gente nota um aumento muito grande dos transtornos de ansiedade, dos transtornos depressivos, né? Principalmente após a pandemia, né? Que os números aumentaram, isso é fato. E o Brasil em si, a gente precisa cada vez mais a assistência e a conscientização da saúde mental. Tanto é que foi criado, principalmente pelas psicólogas, esse marco do Janeiro Branco. Esse marco começa, porque a gente começa o ano agora. Então é como se fosse uma folha em branco para a gente poder escrever. E o janeiro, ele traz para a gente uma consciência do que a gente pode melhorar, quais são as falhas, quais são os nossos projetos de vida pessoal, familiar, que isso envolve várias nuances, né? Vários então, fatores, por né? isso que o Janeiro Branco é para trazer essa conscientização, para que a gente olhe para a gente e perceba as nossas emoções, a nossa saúde mental. E hoje a gente sabe que a saúde mental, ela é primordial. E antes se incentivava a saúde do corpo físico. E sem uma saúde mental, você não consegue gerenciar nenhuma área da sua vida. E quais seriam os primeiros sintomas de se identificar que uma pessoa está começando com algum problema de saúde mental? Olha, depende do tipo de transtorno, mas é aquela pessoa que ela começa a ficar mais embotada, triste ou muito ansiosa, com muitas preocupações com o futuro, com sintomas somáticos, por exemplo, taquicardia, sudorese, medo do futuro, embotamento, diminuição de produção no trabalho, ou então isolamento, autoestima baixa. São vários fatores que se leva à identificação de um transtorno mental. Bom, e quais devem ser as principais ações quando se detecta realmente a existência desse problema? Inicialmente, procurar um profissional da saúde, psicólogo em primeira mão, antes até que o psiquiatra. Porque o psicólogo, ele vai ter um manejo para tratamento e nem sempre precisa ser medicamentoso. O psiquiatra, na maioria das vezes, vai fazer a identificação dos critérios e vai entrar com tratamento medicamentoso. Se o psicólogo vê que aquele indivíduo, ele necessita realmente passar para o psiquiatra, aí passa pelo psiquiatra e faz o uso do terapêutico. E isso, quando se vai no psicólogo primeiro, a gente evita até um problema de saúde pública em relação a múltiplos medicamentos, que nem sempre, às vezes, é necessário. Porque grande parte dos recursos, às vezes, dos médicos, é mais o medicamento. E um olhar de autoconsciência, autoconhecimento, se torna primordial nesse primeiro passo. Bom, agora falando não só como médica, mas também como uma cidadã e até como a senhora é vice-prefeita da cidade 1, como uma política também. A política pública hoje da saúde mental no Brasil, de uma maneira geral, a senhora acha que ela está dentro dos padrões ideais ou ela apresenta ainda muitas falhas? Ela precisa avançar em muito. Existiu-se, né, os primeiros passos das reformas psiquiátricas, mas que nós temos que avançar muito em políticas públicas de saúde mental no Brasil como um todo. Bom, para encerrar, qual uma recomendação básica a senhora daria hoje para quem está nos vendo e acompanhando por esse bate-papo? A orientação é parar e olhar para dentro de si, perceber as emoções, porque não foi nos ensinado a perceber as nossas emoções. E nós aprendemos lá com os gregos, mente sã, corpo são. Na verdade, nós somos uma tríade, mente sã, emoção sã, corpo são. Então é olhar para dentro, é um caminho de volta para dentro, para nos perceber e nos autoconhecer. Doutor, hoje esse corre, qualquer vida tem um corre, muitas vezes a pessoa corre e não para nem um pouco para respirar. Isso contribui? Contribui muito, porque, querendo ou não, principalmente na nossa modernidade, e mil e um instrumentos que a gente tem para nos distrair,
televisão, rádio, a internet, o Instagram, várias plataformas digitais. Muita informação, né? Muitas informações. O trabalho em si faz com que a gente vivencie a vida de maneira muito mecânica. Isso faz com que a gente nos distraia, acorde, trabalhe para naquela correria, naquela frenesi e começa a não nos perceber mais e a não perceber mais nem até as relações humanas, que é através das relações humanas que a gente tem grandes aprendizados de frustrações, de dificuldades na vida, de tudo, e que isso faz avanços. E a gente está vivenciando de maneira muito isolada e deixando esse contato. Pronto, doutora, muito obrigado em nome do presidente Carlos Alberto, em nome de toda a diretoria da GM pela participação nessa contribuição muito importante, ok? Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso eu estar participando com você, junto à GM, desse momento para poder conscientizar o Janeiro Branco. Bom, portanto, nós conversamos com a doutora Fabiana Leão. Claro que esse é um assunto muito amplo, aqui dá para falar até dias sobre esse assunto, mas deu para ter uma noção, tá? Muito obrigado, a GM, juntos somos mais fortes.